Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre como eu fiz pra me manter aqui na Bélgica por 3 anos já sozinha, sem ajuda financeira. E é isso, eu vou contar então sobre como foi minha experiência de trabalho e quais trabalhos que eu já fiz aqui. Assista o vídeo até o final, que eu também dou algumas dicas de como procurar emprego, o que fazer antes de vir, se você tem planos em morar na Europa. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal aqui embaixo, já deixa o teu joinha, me deixa um comentário se você gostaria de perguntar alguma coisa, se você também mora aqui, já veio morar aqui, se gostaria de compartilhar essa experiência, vai ser ótimo. E é isso, então, muito obrigada por assistir e vamos lá ao vídeo. Então, eu vou começar falando em ordem de tempo. Então, desde quando eu cheguei aqui, que foi em agosto de 2017, até hoje, que é maio de 2020. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma reserva de dinheiro, tá, gente? Isso é muito importante, porque, assim, eu posso dizer pra vocês que é fácil achar um emprego, mas talvez não seja pra todo mundo. Talvez você não tenha tanta sorte. Eu tenho que admitir que eu tive muita sorte aqui com a minha trajetória, mas, assim, é muito importante você ter uma reserva de dinheiro quando você vem. Antes de vir pra cá, eu vendi meu carro, que era bem barato, tá, gente? E eu peguei meu acerto também, porque eu trabalhava numa empresa, então eu usei todo esse dinheiro pra comprar minha passagem, fazer toda a documentação, comprar tudo que eu precisava e vir pra cá e ter uma reserva para alguns meses. Então, eu tinha, digamos, o suficiente para 6 meses. Mas eu não queria usar esse dinheiro já de cara, eu não queria ficar 6 meses não fazendo nada, usando esse dinheiro, e depois acabar e sabe-se lá o que vai ser de mim no futuro, né? Então, quando eu cheguei, já imediatamente eu já estava procurando emprego. Na verdade, eu já estava procurando emprego antes de eu chegar. Eu estava procurando emprego quando eu estava no Brasil ainda, já estava enviando currículos, já estava vendo como que eu ia achar emprego, já estava vendo que sites que tinha antes de eu chegar já, mas não achei nada antes de eu chegar, tá? Então, eu chegando aqui, eu comecei a entrar em grupos, porque eu pensei, o que eu poderia fazer agora, que eu não falo nada de holandês, eu acabei de chegar, eu não tenho muito tempo, eu não posso trabalhar assim o dia inteiro, todo dia. Então, as minhas opções eram trabalhar talvez em um restaurante, mas seria difícil por causa do holandês, ou num bar, mas daí eu teria que ficar até muito tarde e eu tinha escola, e também seria difícil por causa do holandês. Então eu pensei, tá, talvez pra começar eu possa cuidar de crianças. Vou ser babá por um tempo e ver como vai, enquanto eu vou aprendendo holandês, enquanto eu vou organizando o meu tempo, pra eu saber como vai ser a minha disponibilidade no futuro, enquanto eu vou procurando outra coisa também, né? Então, eu comecei a entrar em grupos, já, assim, nos primeiros dias, eu já comecei a entrar em grupos de babás aqui na Bélgica, tanto de famílias internacionais, tanto de famílias belgas mesmo, mas, assim, a minha esperança era que eu conseguisse numa família provavelmente brasileira, porque eu falaria português com a criança, né, ou americana, internacional, etc, que eu poderia falar inglês, ou também tava procurando italiano, que daí, como eu já falei pra vocês, eu também falo italiano, poderia falar italiano. E assim, foi muito rápido, eu cheguei e minha mãe ainda tava aqui, minha mãe ficou 2 semanas comigo quando eu vim, e eu já fui encontrar uma mãe brasileira pra eu começar a cuidar da criança dela, que era Liz. Então, esse foi o meu primeiro emprego aqui. E, claro, foi muito bom, mas era assim, era ocasionalmente, eu ia, se eu não me engano, 2 vezes por semana, só por 1 hora, então não era, assim, um emprego que ia pagar todas as minhas contas. Mas era alguma coisa que ia me ajudar já a não ter que tirar tanto dinheiro da minha reserva todo mês. Então, digamos que ao invés de tirar 600 euros por mês, eu tiraria 500. Então já era bom, porque isso queria dizer que a minha reserva ia durar mais tempo. Então, isso foi o primeiro, né? E daí, com o tempo, eu fui achando alguns a mais também. Eu comecei a fazer pra Krista, que é uma criança maravilhosa. Eu ainda às vezes cuido dela até hoje e é ótimo, eu amo ver ela crescer, então isso foi ótimo e os pais dela também são maravilhosos. Então, no começo foi assim, no começo foi uma tentativa de não acabar meu dinheiro tão rápido. Nos primeiros meses eu tinha
um pouco de dinheiro entrando desses trabalhos que eu fazia, e eu tirava um pouco da minha reserva para eu sobreviver. Na época eu pagava 300 euros de aluguel, mais uns 150 talvez de comida, até menos às vezes. Mas às vezes eu saía assim, ia pra alguma festa, alguma coisa assim, então usava esse dinheiro também. E coisas pra faculdade, então não gastava tanto com isso, na verdade. Mas o meu curso de holandês e essas coisas, enfim. Daí então esse foi o meu começo. E eu lembro, assim, até hoje, que em dezembro desse ano, de 2017, então 4 meses depois que eu vim, foi o primeiro mês que eu não precisei tirar nada da minha reserva. E eu ganhei todo o dinheiro que eu precisava só cuidando de crianças. Porque foi um mês muito bom pra mim, eu tinha vários trabalhos na época e eu tive várias oportunidades, porque eu nunca tive um trabalho de babá que fosse fixo, mas nesse mês de dezembro tive várias chamadas e eu também estava no aplicativo chamado BeSit, que tem lá vários pais também. Mas eu tenho que dizer, gente, o salário de babá aqui às vezes não é muito bom. Eu, particularmente, raramente fiz trabalhos que pagassem menos de 10 euros por hora. Mas existem pais que pagam até 5 euros por hora para 3, 4 crianças e eu particularmente acho isso um absurdo. Então, assim, quando você precisa, né, gente? Vai fazer o quê? Mas você tem que aprender bem a ver o que vale a pena e o que não, porque às vezes você também tem que estar estudando, às vezes você tem tanta coisa pra fazer, às vezes é um estresse também, né, gente? Às vezes você realmente perde a cabeça. Eu sou até paciente com criança, eu amo criança. E, é claro, eu não brigo com criança que não é meu filho, eu não faço nada, obviamente, gente. Mas, assim, você tem que meio que também impor limites com a criança, né? Então, você tem que ver até onde teu limite vai, até onde vale a pena você sair de casa pra ganhar 5 euros por hora. Então, pense nisso. Então, foi isso por alguns meses, até mais ou menos fevereiro de 2018, foi isso, só isso. Claro, meu dinheiro durou mais tempo do que ele duraria normalmente, porque a cada mês eu tava tirando menos. Então, assim, se no primeiro mês eu tirei 500, no segundo eu já tirei 450, porque eu sempre tava conseguindo mais famílias. Uma família me indicava pra outra e, no fim, chegou a um certo ponto que a maioria dos meses eu já nem tava mais tirando dinheiro da minha conta, então eu ainda tinha. Daí chegou fevereiro, eu consegui um emprego num restaurante lavando louça. Esse foi meu primeiro emprego que foi, assim, oficial, que não era, tipo, ocasional de babá, mas era só em finais de semana. E era um restaurante italiano, então eu falava italiano lá, na sexta, no sábado, toda semana. Foi cansativo, na verdade, tenho que dizer. Porque, não era na minha cidade, tinha que pegar um trem. Era bem rápido, assim, 13 minutos, mais ou menos, de trem. Mas tinha que pegar um trem à noite, não tinha tanto trem, então às vezes eu tinha que esperar um trem por meia hora na estação. Então era meio cansativo. E o trabalho também em si, porque era um restaurante, acho que a capacidade máxima devia ser talvez umas 30 pessoas, era pequeno, mas a lavagem da louça e a secagem era completamente manual e era feito por mim. E assim, se eu precisasse, eu faria de novo, obviamente. Mas não era o melhor emprego. Mas assim, foi muito bom na época, porque também, obviamente, trabalhar só no final de semana por 6 horas, eu trabalhava 3 horas sextas, 3 horas no sábado, obviamente não era o suficiente para pagar todas as minhas contas, mas junto com o serviço de babá que eu fazia, me ajudava muito já a não tirar tanto dinheiro da minha conta. E finalmente, em maio de 2017, eu consegui um emprego numa empresa multinacional como um estudante, porque aqui existe isso de trabalhar como estudante, que se chama Student Job, e que você não paga impostos, ou você paga muito poucos impostos, e é beneficiário para a empresa também contratar estudantes, porque eles também daí acabam pagando menos impostos. Então, eu consegui emprego nessa empresa, que inclusive é a empresa que eu trabalho até hoje.
E esse foi o primeiro emprego que, pela primeira vez, eu estava segura de que eu não precisava tirar mais nada da minha conta. Mas assim, foi cansativo, porque eu ainda estava trabalhando ao mesmo tempo lavando louça, né? Então, na sexta-feira eu saía desse emprego e eu ia direto já pro restaurante onde eu trabalhava à noite. Mas assim, eu trabalhava nos dois meio período. Eu nunca trabalhei o full time durante a faculdade, durante o ano letivo, mas eu trabalhava meio período nos dois. Meu dia tinha que ter 50 horas, porque eu tinha que ir para a faculdade, estudar a faculdade, ir para esse trabalho, ir para o outro trabalho, tentar ter uma vida social, tentar dormir 8 horas por noite. Então, assim, meu dia era completamente cheio, todos os dias praticamente. Mas foi muito bom, finalmente senti uma segurança de que estava dando tudo certo, de que eu tinha finalmente como me bancar completamente sozinha. Como eu já falei em outro vídeo, o salário de meio período é suficiente se você vive uma vida assim de estudante básica, morando numa casa de estudante, compartilhando cozinha, banheiro, etc. E não gastando horrores, né, gente? Não fazendo compras de roupas e de sapatos e de eletrônicos todos os meses. Você vive tranquilamente com um salário mínimo, com um salário de meio período. Ok, então contratada nessa multinacional por um período de 3 meses, então seria de maio até agosto, era começo de maio, então até o começo de agosto. No fim, eles estenderam meu contrato até setembro, então eu trabalhei lá nesse período por mais ou menos 5 meses, do começo de maio até o final de setembro, e daí eu parei. E daí eu já estava assim, começando a pensar, né, o que eu vou fazer quando isso acabar? Como eu vou ganhar dinheiro? Como vai ser a minha vida? Será que eu vou ganhar dinheiro quando isso acabar? Porque eu já tava meio cansada de trabalhar no restaurante que eu lavava louça, e eu queria alguma coisa aqui na minha cidade, que desse pra eu trabalhar também mais horas por semana, porque como eu falei, não era suficiente as horas que eu fazia. E eu queria ter uma segurança, porque apesar de que cuidar das crianças era ótimo, me dava assim bastante dinheiro e me ajudava muito, eu não tinha uma segurança, porque um mês seria sim, um mês não, talvez, 2 meses não. Então, eu não tinha como saber quando eu ia ter o suficiente para eu viver naquele mês. Então, eu já comecei no verão, que assim, mais ou menos em julho, já comecei a procurar outro emprego, mandei vários currículos, recebi alguns negativos, porque, né, meu holandês ainda não era fluente. Observação, meu holandês ainda não é fluente, gente. Mas meu holandês ainda não era fluente, então era mais difícil achar, até que eu achei um trabalho num restaurante de garçonete, que eu trabalhei por 2 anos, e na verdade eu ainda trabalho lá, ocasionalmente agora, mas eu ainda trabalho lá, às vezes. E esse trabalho, assim, eu acho que foi o maior divisor no tempo que eu estava aqui, porque nesse trabalho foi quando eu realmente tive a certeza de que eu não estava mais perdida, de que eu tinha algo e eu era boa no meu trabalho, eu fazia tudo certo, então eu tinha algo que eu sabia que ia ser uma certeza, que todo mês eu ia receber um salário, às vezes mais, às vezes menos, porque também era variável o meu shift, mas eu tinha um contrato de 20 horas por semana. Então eu fazia em média de 15 a 20 horas por semana, o que já era suficiente para pagar todas as minhas contas. E daí foi aí que eu saí do restaurante onde eu lavava louça e eu comecei nesse restaurante. Mas eu comecei nesse restaurante em agosto, no começo de agosto, e como eu já falei, eu ainda estava trabalhando na Johnson & Johnson em agosto. E não só isso, eu também estava com um serviço de babá fixo. 2 dias por semana eu ia cuidar de uma criança também brasileira.
Então, esse verão foi, assim, uma loucura na minha vida, porque eu estava trabalhando 3 empregos ao mesmo tempo. Eu trabalhava no restaurante praticamente todas as noites quando eu comecei, que era no verão, eles estavam com bem pouca gente, então eu, assim, trabalhava praticamente todas as noites, quase 40 horas por semana, mais 20 horas na empresa que eu trabalhava, mais 16, 18 horas cuidando da criança. Então, era assim uma loucura. Era realmente, minha vida nesse momento virou uma loucura. Mas foi ótimo porque eu consegui não só pagar minhas contas, mas também guardar dinheiro para minha reserva, para eu pagar minha universidade no próximo ano, para eu ter um dinheiro para viajar, porque daí minha amiga vem para cá todos os anos pra gente viajar no verão. Infelizmente esse ano não, mas também foi aí que eu consegui guardar dinheiro pra gente viajar no fim do verão. Então, assim, foi muito, muito, muito cansativo, mas também foi muito bom pra mim, porque, assim, considerando que eu trabalhei tanto por um tempo, isso queria dizer que eu poderia relaxar mais por algum outro tempo, tendo certeza que eu tenho uma reserva, que se nada der certo, eu ainda consigo continuar até conseguir algum outro emprego e tal. Então, isso foi muito bom pra mim. Mas então acabou o verão, então eu não estava mais trabalhando na empresa que eu trabalhava e eu não estava mais trabalhando no serviço de babá, porque era só durante o verão, e eu não estava mais trabalhando lavando louça. Então, eu ainda estava trabalhando no restaurante e ocasionalmente eu ainda estava cuidando de crianças também. Eu tinha algumas crianças fixas que eu cuidava, mas como eu falei antes, o salário aqui às vezes tende a ser baixo cuidando de crianças, e quando eu tinha outro emprego, eu finalmente pude começar a escolher realmente o que eu ia fazer, o que não, o que valia meu tempo, o que não. Porque, ó, eu vou falar pra vocês, eu ganhava no restaurante, ainda ganho, no caso, 12 euros mais ou menos por hora. E era um trabalho, assim, é um pouco cansativo, com certeza, mas é um trabalho relativamente fácil. Eu não acho que seja tão estressante quanto, às vezes, cuidar de criança, porque apesar de quanto eu gosto de criança, criança exige atenção, criança exige cuidado, criança exige paciência, exige alguém que queira brincar com eles, que queira realmente entreter eles. E era o que eu queria fazer por essas crianças que eu cuidava. Então, tendo uma segurança de um trabalho, de um salário, eu consegui começar a poder escolher aonde eu ia cuidar de crianças. Então eu poderia escolher baseado no salário, baseado na criança, enquanto isso demandava, do lugar que era. Porque se for na minha cidade, claro, é muito mais fácil do que se eu tiver que pegar um ônibus ou pegar um trem pra ir lá, né? Então eu comecei a poder finalmente escolher realmente o que eu diria sim e o que eu diria não. Então eu continuei cuidando de algumas, eu tinha mais ou menos 3 famílias fixas que eu ia, assim, mas o tempo que eu ia nunca foi fixo. Esse dinheiro também me ajudava muito a poder ter uma reserva, guardar, comprar alguma coisa mais que eu preciso, quando eu quero comprar uma roupa, quero comprar um celular novo, quero comprar isso e aquilo, então esse dinheiro me ajudou bastante também. Então foi assim, esses foram os meus primeiros 2 anos e meio, mais ou menos. No verão de 2019, eu também voltei a trabalhar naquela empresa multinacional que eu falei que eu já trabalhava antes, que é onde eu trabalho agora também. E eu fiquei lá por mais ou menos 3 meses. Então, e ao mesmo tempo trabalhando no restaurante. Então também, todo o verão pra mim até hoje, na verdade, foi bem corrido. Foi assim, é de um trabalho para outro trabalho, é de outro trabalho pra cama, é acordar, é ir para outro trabalho e... Enfim, gente, então foi muito corrido todo o verão, mas assim, é ótimo, porque é muito bom, assim, eu ter essa segurança de que tá dando tudo certo, de que eu tenho pra onde correr se caso nada der certo no mês que vem. Então, pra mim sempre valeu a pena fazer esse esforço a mais do que simplesmente fazer o mínimo possível e sempre viver meio com medo do que vai ser no próximo mês. Então foi isso que eu tive de emprego até agora, basicamente. E em fevereiro desse ano foi quando eu voltei então a trabalhar nessa empresa e agora eu estou trabalhando lá mais fixo. Eu ainda trabalho meio período e eu ainda
trabalho no restaurante, apesar de que não estou trabalhando agora, porque está fechado por causa da quarentena, né? Então eu só estou trabalhando lá agora, eu trabalho de casa e está sendo muito bom. Eu estou muito grata por eu ter esse trabalho agora, porque se fosse como o meu contrato no restaurante era de estudante, se eu tivesse só esse trabalho, eu não teria um salário agora. O que provavelmente eu conseguiria ainda me virar, porque como eu disse, eu tinha minhas reservas e eu também tenho um namorado que poderia me ajudar se fosse necessário, mas pra mim está sendo muito bom o fato de que eu ainda consigo trabalhar de casa, que eu ainda tenho um salário que ainda está tudo sob controle. Claro que meu salário diminuiu, porque em vez de trabalhar em 2 empregos, agora estou trabalhando somente em um, mas tendo o suficiente para eu viver, já pra mim eu estou muito feliz, porque eu sei que durante esse período tem muita gente que tá tendo muita dificuldade, e eu saber que pra mim tá dando tudo certo, assim, já é assim um motivo pra eu ser muito grata por isso. Então é isso. Então esses foram os meus trabalhos que eu tive aqui, foi assim que eu me sustentei até hoje. Então, gente, pra finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre como é o mercado de trabalho aqui e como tudo funciona. Então, como vocês sabem, a língua oficial daqui onde eu moro é o holandês. Você não falando holandês, você ainda tem chance de achar emprego? Claro, eu achei, né, gente? Eu, no começo, quando eu trabalhava nesse restaurante, que eu fiquei por 2 anos até hoje, eu não falava praticamente nada de holandês, e eu fui aprendendo com o tempo. Agora eu consigo finalmente só falar holandês lá, o que é ótimo, mas eu não falava nada, eu ainda consigo um emprego. Nessa outra empresa que eu trabalho, eu só falo inglês lá dentro, até conseguiria talvez falar holandês um pouco mais, mas não é necessário, eu só falo inglês. Então sim, é possível achar um emprego sem falar holandês. É fácil? Talvez não, porque assim, tem muitos empregos por aí que já exigem holandês fluente. Então, se você não tendo nada de holandês, é difícil. Você tendo intermediário, ainda é difícil. Então, assim, você tem que, quando você vem pra cá, você tem que estar ciente que não vai ser tudo tão fácil. Você vai ter que procurar mais que os estudantes belgas, você vai ter que provavelmente trabalhar mais que os estudantes belgas. Não é tão fácil assim, mas é possível. Mas então o que eu gostaria de dizer é, sempre tem uma reserva, porque às vezes tem períodos que é mais fácil, tem períodos que é mais difícil. No verão é sempre mais fácil achar um emprego aqui de estudante, mas às vezes é um emprego temporário. Então tem períodos que você vai ganhar muito dinheiro, tem períodos que você vai ganhar menos, tem períodos que você não vai ganhar nada. Então tenha certeza que você não vai vir pra cá e vai ter que voltar porque você não tem dinheiro. Então, um conselho que eu dou é já ir procurando antes de vir. Vou deixar aqui embaixo uns sites onde você pode procurar emprego. Claro, existe o LinkedIn também, que você pode procurar lá. E alguns outros sites que você pode procurar, assim, de babá, ou alguns grupos no Facebook. E é isso. E também restaurantes e tal. E sempre tem uma reserva, mesmo que seja pequena, pra não passar sufoco, né, gente? Infelizmente, se você vem pra cá, você, como eu já falei no outro vídeo, você tem que sempre provar que tem alguém que tem fundos suficientes pra cobrir por você financeiramente. Isso quer dizer que você não pode receber auxílios do governo. Então, se você estiver numa situação difícil aqui, você vai ter que se virar. Então, é bem importante que você tenha um plano antes de vir. Não tô dizendo você tem que ter 100 mil reais antes de vir, claro que não, mas que você tenha pelo menos um plano, que você já saiba onde você vai procurar, que você já saiba o que você pode fazer. Vá já aprendendo um pouco de holandês, isso já ajuda muito, porque afinal, se você trabalha, por exemplo, no restaurante, você sempre está falando as mesmas frases. Até se vocês quiserem um vídeo sobre como aprender holandês e sobre o que eu sei de holandês até hoje, me deixem comentar. E quem sabe eu faço um vídeo inteiro em holandês. Mas então foi isso por hoje, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se vocês gostarem, me deixem um joinha aqui embaixo e se inscrevam no meu canal se você ainda não for inscrito. E muito obrigada por assistir. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!